Meus irmãos, vamos iniciar os nossos estudos com uma página contida no livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, item 28, parágrafo 3º, em que Kardec nos fala assim: os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências, convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitarem seus curtos instantes, caminhando na única via de progresso que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir suas más tendências. Suas relações são sempre seguras, porque sua convicção os distancia do pensamento do mal. A caridade, em todas as coisas, é a regra de sua conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. E com essa bela página, que nos ensina o que é ser o verdadeiro espírita, elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, que nos fortalece e nos auxilia em nossa jornada evolutiva. Hoje, vamos conhecer um pouquinho do Manuel Ferreira Horta, conhecido como Zico Horta, e mencionado com tanto carinho por Dona Ivone do Amaral Pereira, como seu instrutor no início de sua mediunidade. Vamos ver que é a própria Dona Ivone que o apresenta. No livro Recordações da Mediunidade, ela nos fala assim: por nossa vez, conhecemos pessoalmente, faz alguns anos, na cidade fluminense de Barra Mansa, ao tempo em que ali exercia as funções espiritistas, o eminente médium e expositor evangélico Manuel Ferreira Horta, amplamente conhecido pela alcunha de Zico Horta. Palavras de Dona Ivone, no livro Recordações da Mediunidade. Manuel Ferreira Horta foi um espírita bem conhecido, conforme falado por Dona Ivone, do estado do Rio de Janeiro. Ele nasceu no estado do Rio de Janeiro, em 22 de agosto de 1876, e desencarnou em Barra Mansa, também Rio de Janeiro, em 19 de março de 1949, aos 73 anos. Zico Horta contraiu 2 casamentos, e desses 2 casamentos ele teve 3 filhos. Sua vida social era discreta e modesta, conduta sempre sóbria e correta. Ele trabalhou na alfândega do Rio de Janeiro e posteriormente foi sócio comandatário da antiga e conceituada firma comercial Américo Vaz e Companhia, também da capital do Rio de Janeiro. Depois, aos 29 anos, em 1906, ele transferiu-se para Barra Mansa, vindo a trabalhar na prefeitura e na antiga estrada de ferro oeste de Minas. Possuía também uma propriedade rural denominada Monte Cristo. Zico Horta tornou-se espírita pouco depois, quando iniciou uma verdadeira transformação em seu espírito. Apesar de já ser inclinado aos ideais superiores e ao cultivo dos valores morais, dedicou-se com afinco ao estudo acurado da doutrina espírita.
o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o livro A Gênese, a base da doutrina espírita. Zico Horta era dotado de boa cultura intelectual. Era diplomado em ciências comerciais e bom conhecedor de português e de francês. Ele, então, buscou ampliar seus conhecimentos do espiritismo, lendo tudo o que publicava no Brasil e na França sobre a terceira revelação. Ele experimentava, neste tempo, uma grande renovação dos valores morais. E para melhor servir aos ideais evangélico-espíritas, a exemplo de Zaqueu, ele se desfez dos bens e recursos que possuía, inclusive de seu sítio, Monte Cristo, distribuindo parte aos pobres, passando a viver exclusivamente do próprio trabalho. Desenvolvidas suas faculdades mediúnicas, Zico Horta fundou e dirigiu, com sabedoria e espírito fraterno, a instituição espírita Assistência Bittencourt Sampaio, na rua Nilo Peçanha, número 4, em Barra Mansa, instituição assistida pelo espírito Bittencourt Sampaio. Vamos ver Dona Ivone falando sobre Zico Horta, no seu livro Recordações da Mediunidade, onde Dona Ivone descreve o fenômeno de catalepsia do ponto de vista espírita. O Dr. Bezerra de Menezes nos esclarece que a catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade medianímica mal orientada, se torna prejudicial ao seu possuidor. Como as demais faculdades, suas companheiras, a catalepsia e a letargia também poderão ser exploradas pela obsessão de inimigos e perseguidores invisíveis. E Dona Ivone nos fala que a pessoa fica com suas funções vitais suspensas em um desdobramento mais ou menos consciente, a tal ponto que se produz cheiro e características cadavéricas. Um médium bem assessorado retoma naturalmente suas funções vitais, sem nenhuma marca em seu corpo do que se passou. E então, a Dona Ivone dá o exemplo de Zico Horta, nos falando que em Barra Mansa conheceu Zico Horta, um médium e expositor espírita que trabalhava com uma médium cataléptica chamada Chiquinha. Chiquinha era uma jovem de 19 anos, finamente educada. Sua mediunidade, no início, apresentou-se como enfermidade, para a qual os recursos médicos não tinham condições de tratar, nem de entender o que acontecia com aquela jovem. Porém, sob os cuidados de Zico Horta, a Chiquinha tornou-se uma médium de admiráveis possibilidades, com a insólita faculdade da catalepsia. Em 20 minutos, a médium atingia os diversos níveis de catalepsia. Algumas vezes, narrava fatos que via no espaço, transmitia instruções dos espíritos e até mesmo penetrava o corpo humano com sua visão espiritual, que fornecia diagnósticos precisos. E lembramos que a Dona Ivone também era uma médium cataléptica. Assim como Chico Horta orientou a médium Chiquinha, também orientou a Dona Ivone no início da sua trajetória mediúnica.
No livro A Luz do Consolador, a Dona Ivone nos fala sobre a sua mediunidade, dizendo que ela se apresentou em sua infância. Com 1 mês de idade, a Dona Ivone quase foi enterrada viva, devido a um fenômeno de catalepsia, ou morte aparente. Fenômeno que ela sofreu ao decorrer de sua existência, pois se repetiu muitas vezes. Aos 5 anos, Dona Ivone já via espíritos e com eles falava. E assim continuou também ao longo de sua vida encarnada. Ela nos fala que nunca desenvolveu a mediunidade, que ela apresentou-se por si mesma, naturalmente, sem que ela se preocupasse em atraí-la, e nos esclarece que, em verdade, não há necessidade em se desenvolver a faculdade mediúnica, pois ela se apresentará sozinha, se realmente existir, e se o indivíduo for dedicado às operosidades espíritas. Ela nos conta que a primeira vez em que se sentou em uma mesa mediúnica, recebeu uma comunicação do espírito Roberto de Canaleiras, tratando de suicídios. Espírito esse que lhe aparecia e com ela falava desde sua primeira infância. E esclarece que, porém, ela já se desdobrava em corpo espiritual, pois também essa faculdade foi-lhe apresentada desde a infância. Como médium psicógrafa, ela afirma que trabalhou a vida inteira, de 1926 até 1980, como receitista, assistida por entidades de grande elevação, como Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva, Charles, Roberto de Canaleiras e outros cujos nomes nunca soube. Fui e até hoje sou médium conselheira, nos afirma ela no livro A Luz do Consolador, e nos convida a ler no livro dos médiuns a classificação dos médiuns oferecida por Allan Kardec. Ela também se intitula psicoanalista e passista, assistida sempre pelos mesmos espíritos. Ela também era médium da classe dos sonambúlicos, mais falantes, e ela teve como especialidade os casos de obsessão e suicidas. E ela nos conta ter tido um longo trabalho nesse setor. Dona Ivone também era médium de efeitos físicos, de ectoplasmia, e chegou a realizar algumas materializações, à revelia de sua vontade, naturalmente, sem o desejar. Essas materializações eram luminosas, mas ela não chegou a se interessar por esse gênero de fenômeno. Não o apreciava e também não a cultivou, mesmo a conselho de Dr. Bezerra de Menezes e de Charles. Porém, ela nos fala que as suas outras faculdades foram cultivadas com muito amor, perseverança e respeito, tendo ela seguido fielmente as prescrições de um livro dos médiuns, sem nunca sofrer decepções ao obedecê-las, como ela afirma e nos ensina, que deve ser o exercício da mediunidade do espírita. Ela nos diz que sempre seguiu as orientações dos livros básicos e dos próprios guias que por ela velavam. E nos fala que entre os homens observei orientações do eminente espírita Zico Horta de Barra Mansa, que me guiou no meu início com grande critério e espírito de fraternidade. Dona Ivone tinha Zico Horta em consideração. Assim, Dona Ivone exerceu a mediunidade sem desfalecimento. E ela diz que a sua maior tarefa no campo espírita foi através da mediunidade,
principalmente no setor de receituário, de passes, em que ela praticou há 54 anos. Ela nos fala que foi principalmente no campo mediúnico, porque ela também exerceu tarefas na casa espírita, outras. Ela também foi médium orador. Falou na tribuna espírita assistida pelos mentores espirituais de 1927 a 1971. 44 anos. E ela só abandonou esse setor por ordem dos mesmos guias espirituais. Como nós sabemos, ela também praticou a literatura mediúnica em livros, crônicas, contos e etc. Portanto, Dona Ivone tem um trabalho muito rico, volumoso, com muitos conceitos e ensinamentos. E ela, no início, enquanto adolescente, ela foi ajudada por Zico Horta, no centro espírita dirigida por ele. Dona Ivone observou bem o trabalho do Zico Horta, pois ele também, durante 35 anos, foi médium receitista, passista e conselheiro. Ele exerceu em benefício das criaturas sofredoras receitas e medicamentos homeopatas que fornecia gratuitamente. Em 1918, quando o mundo foi assolado pela gripe espanhola, a pandemia da gripe espanhola, Zico Horta prestou seus serviços socorristas à população de Barra Mansa e localidades circunvizinhas. Zico Horta, com receitas mediúnicas e medicamentos homeopáticos, socorria a todos, não perdendo sequer um dos doentes, dentre uma multidão que o procurava. Zico Horta desencarnou humildemente, num local afastado do centro de Barra Mansa, denominado Cotiara. Nós temos uma carta de Zico Horta, enviada à diretoria do Centro Espírita Filhos da Luz, datada de junho de 1947, em resposta, quando convidado pelo confrade Antônio da Silva Bastos para presidente honorário do Centro Espírita Filhos da Luz. Zico Horta conta no bilhete em que ele veio a tombar no campo de batalha, caindo com uma síncope na própria mesa de trabalho, quando atendia a um doente. Ele fora socorrido pela família, mas foi suspenso do trabalho pelo espírito Bittencourt Sampaio. Estava encerrado a sua atividade como médium. Bittencourt Sampaio teve outras patologias circulatórias, teve queda da memória, mas mesmo assim, apesar de dizer estar terminado a sua carreira como médium, ele disse que não lhe impedia a honra que estavam confiando a ele, de ser o presidente honorário. Que esses acontecimentos, apesar desses acontecimentos, ele poderia estar presente em espírito. Porém, as suas sementes tinham sido lançadas e floresceram e frutificaram na cidade de Barra Mansa, onde durante tantos anos esse homem, esse espírita, trabalhou pela causa do bem para tantas pessoas que lhe procuravam e precisavam de sua ajuda. Homenagens lhe são prestadas através de instituições como o Centro Espírita Filhos da Luz,
através de sua mocidade espírita Zico Horta, a assistência social Zico Horta, em Volta Redonda, e o Centro Espírita Zico Horta, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Como espírito, Zico Horta prossegue no espaço a obra assistencial iniciada na Terra, envolvido com falanges de colaboradores, atendendo toda a região de que se tem notícias frequentes através das vozes dos céus. No plano espiritual, ele é expositor de evangelho e ciências transcendentes às entidades em aprendizado, principalmente aos espíritos de jovens desencarnados em situação moral precária, além de serviços como assistente socorrista a enfermos dos hospitais da região de Barra Mansa e Volta Redonda, assistente conselheiro dos espíritos recém-desencarnados que permaneçam em seu âmbito de trabalho. Trabalhador incansável, o Zico Horta. Concluímos a explanação com alguns trechos retirados do livro Para uma Vida Melhor na Terra, psicografia de Raul Teixeiras. Vamos prestar bastante atenção nas palavras de Zico Horta Espírito, que nos traz no texto Diletos Confrades importantes ensinamentos. Zico Horta nos fala assim: afirmai-vos na cultura da fidelidade aos ideais de espírito consolador, nesses dias de lágrimas e dores, de amargores e frustrações, que são características do nosso planeta, ainda empobrecido de grandes valores morais. Aconchegai-vos uns aos outros na semeadura dos tempos melhores do porvir, sem que vos entregueis às queixas intermináveis, quando vos podeis entusiasmar ante o vultuoso labor a realizar, quando ainda tendes vossos olhos entristecidos e as mãos praticamente vazias de obras felizes. O que tendes oferecido a Jesus no longo caminho do petitórios e lamentações em que quase sempre vos achais? O que tendes construído em vossos corações que represente fervor a Ele, nos tempos em que as mais comuns preocupações das pessoas têm sido com os valores que ficarão no solo do mundo? Erguei-vos, assim, de qualquer conformismo inoperante ou desse leito macio de comodação, a fim de que a vossa vida de enobrecida ação fale de amor, trabalho e de alegria, capazes de superar as quadras de sofrimento e de decepções que costumam deter os movimentos da alma, atirando em fossos horrendos de inutilidade os desatentos cooperadores da seara espírita. Seja qual for a tarefa que nos entreguemos no Espiritismo, abramos a alma ao Senhor, cantemos louvores ao seu coração misericordioso, por haver nos aberto as portas da grande oficina terrestre, para que pudéssemos ter valorizado os nossos dias no mundo. O que estejais fazendo de bom e de belo, fazei-o com entusiasmo e fidelidade, aplicando-vos definitivamente à conquista da harmonia e do ingente progresso em vós mesmos e pelos campos por onde caminhas, servidor dedicado, lúcido e corajoso. Confiai, pois, no Senhor e segui adiante sem esmorecimento. Zico Horta. Importante exortação
do nosso amigo Zico Horta, que devemos seguir, tendo como base sempre as obras kardecianas, tantos ensinamentos deixados por nossos irmãos, Dona Ivone do Amaral Pereira, conforme podemos ver nas nossas obras consultadas, no livro A Luz do Consolador, Recordações da Mediunidade, entre outros, em que pesquisamos também sobre Zico Horta. E assim, meus irmãos, agradecemos a Deus, a Jesus, a Dona Ivone do Amaral Pereira, a Allan Kardec, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de fazermos as pesquisas, de conhecermos um pouco mais sobre esse espírita verdadeiro, conforme o próprio Allan Kardec definiu no Livro dos Médiuns. E pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos guarde, que nos auxilie em nossos melhores propósitos, que nos fortaleça em nossas tarefas na seara do Mestre Jesus. Ajude, Senhor, a todos aqueles que trabalham, quer seja na mediunidade, quer seja no atendimento fraterno, quer seja nesse período de pandemia, pela internet, gravando, falando ao vivo, levando o consolo da filosofia espírita para vários lares, para vários corações. Nos ajude nesse momento a termos fé em Deus, esperança em dias melhores, sempre procurando fazer o melhor que pudermos para o nosso próximo, seguindo os exemplos de Jesus, conforme aprendemos em O Livro dos Espíritos, e vivendo dentro das leis de Deus. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Nosso muito obrigada.